Que a partir desses instantes possamos acalmar nossa mente, nosso coração, esquecendo as preocupações do dia de hoje e nos entregando inteiramente a esse momento, sentindo a paz e o imenso amor de Jesus a nos envolver. Saudemos ao nosso anjo da guarda, esse amigo sempre presente em nossa vida, que sempre nos procura conduzir no caminho do bem. Saudemos a Maria, a doce mãe de Jesus, que nos adotou como filhos espirituais e como mãe amorosa, ela intercede por nós junto ao seu Filho, o Mestre Jesus. Ela nos envolve no seu manto de paz e de serenidade, na sua energia de amor. Nos elevando até o Mestre, nós agradecemos a Jesus pelo seu Evangelho que nos guia e orienta, que nos mostra o caminho que leva até o Pai. E ao Pai Criador, elevamos o nosso sentimento de gratidão, gratidão por tudo que nos é concedido nessa existência, as bênçãos, as dádivas de cada novo dia. E ao Pai, elevamos o nosso sentimento de gratidão expresso na prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, medida em que perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e liberta-nos do mal. E assim, amparados pelo infinito amor de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e dos benfeitores espirituais, nós pedimos a permissão, o amparo e a proteção para darmos por iniciada as nossas reflexões de hoje. Que assim seja. Hoje nós vamos refletir sobre a mediunidade em nossas vidas. Todos nós, seres humanos, somos dotados de inúmeras faculdades, como a inteligência, a capacidade de pensar, a consciência, a força de vontade, a memória e também a mediunidade, que é uma faculdade que possibilita a comunicação entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Assim como a inteligência, que alguns possuem em graus diferentes, o mesmo acontece com relação à mediunidade. Alguns a possuem de uma forma mais intensa e conseguem ouvir, ver, conversar com espíritos com naturalidade. É bastante comum se referir a esses portadores de mediunidade como sendo espíritas, o que nem sempre é verdade, porque a mediunidade não é privilégio dos espíritas e nem tampouco criação ou invenção do espiritismo. Essa faculdade, sendo inerente ao ser humano, nós vamos encontrá-la entre espíritas, católicos, evangélicos e também entre pessoas que não professam nenhuma religião. Se recuarmos no tempo, encontraremos registro dela em um dos primeiros livros da humanidade, a Bíblia. O Velho Testamento está repleto de profecias através das quais os médiuns, chamados de profetas, revelam detalhes sobre a vida de Jesus séculos antes do seu nascimento. No Novo Testamento, o evangelista Lucas descreve como o anjo Gabriel se fez visível e anunciou a Maria
que ela seria a mãe do Salvador. Zacarias, o pai de João Batista, também recebeu a revelação do nascimento do seu filho antes mesmo da sua esposa vir a conceber. José é avisado em sonho que a vida do menino Jesus corria risco e foi orientado a levá-lo para o Egito. E Jesus, enquanto esteve encarnado entre nós, ele nos deu inúmeras provas da inter-relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E somente no século XIX, por volta de 1800 e tanto, é que essa faculdade foi amplamente estudada e decodificada pelo sábio Allan Kardec, que lhe deu um nome específico de mediunidade e deu o nome de médiuns àqueles que a possuem num grau maior. Dificilmente encontraremos alguém que não tenha um relato de si mesmo ou de alguém próximo de ter recebido a impressão de uma presença invisível ao seu lado, ou que tenha sentido a interferência espiritual em momentos de grandes dificuldades, ou ainda alguém que nunca rogou os cuidados de um ser que chamamos de anjo da guarda, anjo guardião, protetor ou orientador. Eu creio que todos nós conhecemos algum relato parecido, e isso nos traz a certeza de que o mundo espiritual se faz presente de modo constante no mundo em que vivemos. Os bons espíritos se esforçam para nos conduzir no caminho do bem e do progresso, nos assistindo com bons conselhos. Os maus espíritos se esforçam para nos desviar do caminho do bem, nos sugerindo maus pensamentos, nos induzindo ao mal. Portanto, o uso do livre-arbítrio. Precisamos analisar nossos pensamentos, optando por cultivar aqueles que são benéficos, elevados e nos trazem equilíbrio. E aí foi perguntado aos espíritos: há uma idade determinada ou que seja melhor para a manifestação da mediunidade? E eles responderam: não. A mediunidade pode se manifestar em crianças, em jovens e em adultos. Na fase infantil, o desabrochar dessa faculdade é quase sempre tão natural quanto os outros tipos de aprendizagem que vão acontecer em cada uma das etapas do desenvolvimento das crianças. E elas podem ver com relativa facilidade a presença dos espíritos e com eles manter um convívio muito fácil, muito espontâneo. E por que isso ocorre tão naturalmente na criança? E o Espiritismo nos esclarece que o processo da reencarnação se prolonga até os 7 anos de idade. Nesses primeiros anos de vida física, o espírito que está ali encarnado, está na fase infantil, mantém vínculos bastante estreitos com o mundo espiritual, que é a nossa pátria de origem. E a presença de espíritos amigos, do seu anjo protetor, é mais próxima no intuito de sustentar esse espírito que está reencarnando nesse início da sua reencarnação. Podemos dizer que a criança apresenta indícios de mediunidade quando começa a mencionar a presença de pessoas que só ela percebe. A presença daquele amiguinho invisível com o qual ela conversa e brinca. E temos diversos exemplos desses episódios. Divaldo Pereira, quando criança, tinha companhia de um índiozinho que se chamava Jaguaraçu e com o qual passava horas brincando. Chico Xavier
aos 4 anos, conversava com sua mãe desencarnada. Nesse nosso momento, como proceder com as crianças diante desses fenômenos? Nem sempre a reação da família é tranquila diante desse tipo de acontecimento, pois essas ocorrências elas podem perturbar a criança, interferindo no seu sono, interferindo no relacionamento com os outros e também interferindo na sua saúde. É evidente que a criança ainda não está preparada para o desenvolvimento da mediunidade ou para a prática mediúnica. Porém, o tratamento através dos passes é um recurso e, aliado a esse recurso dos passes, as aulas de evangelização, onde tanto a criança como aqueles espíritos que estão junto dela serão beneficiados com a luz do Evangelho. A criança é um espírito que pode trazer de vidas passadas experiências antigas que podem ser benéficas ou não. É preciso que os pais compreendam que a mediunidade é uma faculdade natural, evitando atemorizar a criança ou mesmo tratando-a como se ela fosse um espírito de luz, com uma grandiosa missão. É importante tratar com calma, com segurança, com tranquilidade, o tratamento de passes, a evangelização infantil, mas é muito importante também a realização do culto do Evangelho no lar, onde os familiares estejam reunidos para leitura e comentários em torno do Evangelho de Jesus, porque nesses momentos os protetores espirituais da família estarão presentes, envolvendo a todos em energias curativas e pacificadoras. Então, o cultivo da prece, buscando elevar o ambiente do lar, vai modificar significativamente a qualidade de vida daqueles que residem naquele lar. E lembrando que as manifestações da mediunidade são sempre uma forma de alertar as pessoas para a realidade espiritual da vida. Nós somos espíritos imortais, vivemos entre dois mundos e é fundamental atendermos às nossas necessidades também de espiritualização, não só as necessidades do corpo material. O apóstolo Paulo já dizia que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, que podemos chamar de espíritos, sombras, guias, mas não importa como chamemos, o importante é que eles são uma realidade. E a mediunidade não é exclusividade dos espíritas, é de todos os tempos, é faculdade inerente ao homem, dada por Deus, para que todos nós possamos, pelos fios invisíveis da oração, nos elevarmos às esferas superiores e de lá recebermos as respostas que necessitamos. É assim que o nosso anjo da guarda consegue falar à nossa mente e ao nosso coração. E assim, agradecidos por esse momento de reflexão, nós vamos procurando retribuir em forma de vibrações. E nós vamos então deixando que do nosso coração possa fluir nossos melhores sentimentos. E com esses sentimentos, nós vamos vibrando intensamente pelo bem e pela paz em todo o universo, vibrando e sustentando aqueles países que ainda passam pelo karma da fome, da guerra, das intempéries da natureza, vibrando pelos lares, pelas famílias,
vibrando especialmente pelas famílias que passam por carências materiais, emocionais, carências espirituais. Vibremos pela nossa família, pelo nosso lar, enviando nesse momento intensas vibrações de paz, de fortalecimento para todos os nossos familiares. Vibremos pelos enfermos, estejam eles onde estiverem, em seus lares, nos hospitais, nas ruas, que todos possam receber a visita dos médicos do espaço, levando até eles a medicação que alivia as dores físicas e as dores morais. Vibremos pelas crianças, pelos jovens, que eles tenham sempre uma mão amiga a conduzi-los no caminho do bem. E vibremos pelos idosos, abandonados, enfermos, que nesse momento recebam a nossa vibração de fé e de esperança. Vibremos por todo aquele que se encontra encarcerado, tanto os encarcerados do corpo, mas também os encarcerados da alma, preso no mundo do vício, da prostituição, no mundo do crime, encarcerado nas obsessões, nas depressões, nas doenças mentais. Vibremos por todos aqueles que vivem em situação de rua, vibrando por aqueles que estejam carentes de um teto para se abrigar, de uma moradia digna, de um alimento em sua mesa, de um emprego, de um trabalho que lhe dê uma remuneração digna para a sua sobrevivência. Se nos for permitido, que possamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos familiares, parentes, amigos e por aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, estejam eles encarnados ou desencarnados. E vamos deixando uma vibração de muito amor, de muita paz, entregue à espiritualidade, para que ela possa direcionar onde mais seja necessário nesse dia. E nós vamos assim, agradecendo por essa oportunidade a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, e dizemos que assim seja, graças a Deus.